De Criciúma a Criciúma. Fragmentos da história desse município fenomenal chamado Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Periodicamente, através de capítulos, e este aqui é o capítulo 17, eu trago esses fragmentos da nossa história aqui no meu canal no YouTube, para o qual eu peço a tua inscrição se ainda não o fizeste. Perfeito? Dito isto, eu faço a pergunta. Sabe quem foi Felisberto Caldeira Brand Pontes? Felisberto Caldeira Brand Pontes. Nome pomposo. Deve ter sido alguém importante. Realmente o foi. Este é o nome do Visconde de Barbacena. Visconde é um título que o imperador dá a quem ele acha que mereça. Na formatação dos títulos honoríficos do Império. E esse cidadão de nome Felisberto Caldeira Brand Pontes recebeu esse título honroso do imperador Pedro II. Ele é um baiano de grandes posses, muito inteligente, muito relacionado, amigo dos políticos e principalmente amigo do rei. E quando se é amigo do rei, olha, todas as porteiras são abertas. Ele era muito inteligente, sábio. E esse Visconde soube que havia carvão mineral no sul do estado de Santa Catarina. Se apressou e adquiriu um vasto pedaço de terra, uma vasta extensão de terra, junto à Serra Geral, à encosta da Serra Geral, na cabeceira ou nas cabeceiras do Rio Tubarão, exatamente aonde havia sido prospectado a presença do mineral. Ele se apressou depois da compra e pediu a autorização do governo para fazer a exploração do carvão e ganhou a autorização. E pediu outra autorização, pediu a concessão para a construção de uma estrada de ferro que ligasse o ponto da extração de carvão ao ponto de exportação do carvão. Então que ligasse Minas, que na época tinha esse nome, mas é Lauro Miller, até o porto de Imbituba. E ele ganhou a concessão. E com esse documento a ilustrar suas axilas, ele partiu para Londres, em busca do dinheiro dos capitalistas ingleses, que, à época, despontavam como os grandes financiadores dos grandes projetos mundo afora. E ele conseguiu. Ele se reuniu com os banqueiros, com os capitalistas, e conseguiu a importância de empréstimo de 5.000 contos de réis. Olha, deve ser muito dinheiro, porque com esse dinheiro ele construiu a ferrovia Dona Teresa Cristina. Ali mesmo em Londres, com a participação desses capitalistas, ele fundou a empresa que construiria a ferrovia. E essa empresa teve o nome de Teresa Cristina Railway Company Limited, que, com os estatutos aprovados pelo governo imperial, começou a construir a ferrovia no dia 18 de dezembro de 1880, exatamente no ano da fundação do município de Criciúma. Portanto, a ferrovia e o município, mesma idade. 2 anos depois, um trem já percorria a ferrovia ligando Imbituba à Laguna. Portanto, já era inaugurado o primeiro trecho da ferrovia. E em setembro de 84, 3 anos e alguma coisa depois, a ferrovia estava acabada. Ali foram construídos 43 pontes, 234 bueiros e a maior obra de arte de toda a região. A época, olha, só perdia para a Ponte Hercílio Luz, que era a ponte sobre o canal de Laranjeiras, ali em Laguna, ali em Cabeçudas. Essa ponte de ferro que a gente ainda vê
os requisitos dela, ou o esqueleto dela, né? Ela está praticamente em pé ali ainda. Essa ponte recebeu o primeiro trem a passar sobre ela foi em maio de 1884. E olha, reuniu gente de toda a macro-região e até de fora dela, porque o comentário é que ela não suportaria o peso de um comboio constituído por uma máquina pesadíssima e vagões também pesados, tudo trazido da Inglaterra. E quebraram a cara, porque passou e repassou, e foi e voltou, e só parou muitos anos depois. De ponta a ponta, a nossa ferrovia se estendia por 116 quilômetros, ligando Imbituba a Lauro Miller. E ela passava por Barbacena, Laguna, Piedade, que era Tubarão, Pedras Grandes e depois Lauro Miller. Estas eram as estações do trajeto original da ferrovia Dona Teresa Cristina. Ela foi inaugurada dia 4 de setembro de 1884 e o imperador, não podendo estar presente, Pedro II, ele pediu ou determinou ou credenciou o seu genro, o Conde D, que viesse representar o reino. E ele realmente veio, e para essa solenidade aí também um grande número de pessoas compareceu. Em 1902, agora já em governo de república, o presidente Rodrigues Alves encampou a ferrovia e a fez patrimônio da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. E aí começou o declínio da ferrovia. Agora já não era mais uma direção particular, era pública. E aí começou o declínio da ferrovia. Até 1918. Em 1918, um cidadão cujo perfil biográfico já foi explorado aqui neste canal, esse cidadão de nome Henrique Lage, que era o proprietário da Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá, CBCA, entendeu de pedir que o governo lhe concedesse o arrendamento, e a estrada foi arrendada pela CBCA. O objetivo era o transporte do nosso carvão até o porto de Imbituba. Nós não tínhamos estrada de ferro. Isso em 1918. O carvão já sendo explorado. Esse carvão era explorado aqui em Criciúma, transportado por carros de boi até Pontão, ali em Jaguaruna, e depois em barcos, em pequenas canoas, barcos, levado até Laguna, o porto de Laguna. E agora o Henrique Lage queria ligar Imbituba, o porto de Imbituba, o grande porto de Imbituba, à região exploradora do carvão, a região de Criciúma. E ele conseguiu, e a primeira tarefa dele foi fazer o ramal de Tubarão a Criciúma. Claro, esse era o objetivo principal. Depois foi criado o trecho de Araranguá, de Criciúma a Araranguá, 35 quilômetros, que foi concluído em fevereiro de 1926. E aqui é um fato interessante, porque em 1925 o Criciúma foi emancipada de Araranguá. E foi uma briga hercúlea, entre os araranguaenses e os criciumenses. Estes querendo a emancipação e aqueles não querendo dar a emancipação. Mas, ainda assim, a visão fantástica do estadista Henrique Lage fez com que se construísse um ramal de Criciúma a Araranguá. Ele agora era o dono da ferrovia Dona Teresa Cristina. Perfeito? Interessa ser lembrado também que o projeto original, lá atrás, era de unir as duas capitais, Florianópolis e Porto Alegre. Agora nós já tínhamos um trecho que ia de Imbituba a Araranguá. Então vamos fazer o segundo trecho, que seria de Araranguá a Torres.
e as dificuldades foram sanadas e a CBCA colocou o madeirame necessário para suportar a ferrovia sobre as águas do rio Araranguá. Só que não se contava com uma enchente fantástica que aconteceu e que levou tudo que encontrou pela frente. Levou inclusive a vontade de prosseguir a estrada. Levou inclusive o projeto de ser implantada essa estrada de ferro, que morreu ali. Naufragou com aquela encrenca acontecida naquela enchente que varreu tudo que havia sobre as águas do rio Araranguá. Interessante porque a gente, quando se refere à ferrovia, a gente lembra da Maria Fumaça. Por que Maria Fumaça? Porque a máquina da Maria Fumaça, a máquina do trem, era movida por força de vapor. Vapor produzido pela queima do carvão mineral da própria máquina. E que deixava uma fumaceira aí para cima que, olha, eram nuvens grossas de fumaça preta e de cheiro sui generis que essas máquinas soltavam ao longo do trajeto. E por causa disso, por causa dessa fumaceira toda, ela foi denominada Maria Fumaça, e como Maria Fumaça ela era conhecida praticamente por todo mundo. Ninguém se lembrava da ferrovia Dona Teresa Cristina, da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, da Teresa Cristina, não, era a Maria Fumaça. Lá vem a Maria Fumaça, lá vai a Maria Fumaça. Quando é que a Maria Fumaça chega? Maria Fumaça chegou a ser relógio para muita gente. Estava na hora de dar uma madeira para o neném, a Maria Fumaça está passando. Está na hora do almoço, a Maria Fumaça está passando. Era assim. E aí começou também o transporte de passageiros. O transporte de passageiros, que durou 40 anos, foi implantado em 1927. Era o transporte mais barato e rápido que havia entre Araranguá e Imbituba. Entre Imbituba e Araranguá. E olha que passava por tantas estações. Querem ver? Saía de Imbituba, passava em Vila Nova, Roça Grande, Visconde de Barbacena, Laguna, Cabeçuda, Santiago, Estiva, Capivari de Baixo, Tubarão, Oficinas, hoje de Ilbiço Freitas, Congonhas, Jaguaruna, Morro Grande, Esplanada, Esperança, Içara, Criciúma, Pinheirinho, Sangão, Sangão Madalena, Maracajá e Araranguá. Olha que riqueza de informação. Cada uma dessas localidades com sua pequena estação, que se recebia muita gente todo dia. Desses trens, descia e subia muita gente, e muita mercadoria também. Aliás, o transporte deixou de ser exclusivamente de carvão e passou a ser de pessoas e de mercadorias diversas. E havia em cada uma dessas estações um pessoal que era vendedor ambulante, especialmente a gurizada de calças curtas aí entrava no trem e aproveitava aquela parada ali para vender produtos, geralmente guloseimas. Então era comum a gente ouvir o oferecimento de produtos como rosca, butiá, banana, água, cocada, nossa, a cocada do trem, nossa, o cartucho de amendoim doce, o cartucho de amendoim salgado, enfim, uma série de guloseimas que a gente se locupletava em cada uma dessas paradas. Eu digo a gente porque esse trajeto eu fiz muitas vezes, Criciúma Laguna ou Criciúma Imbituba, ao tempo que eu estudava em Florianópolis o meu curso ginasial. Então eu tomava o trem aqui na estação ferroviária de Criciúma e ia até Laguna, e lá tomávamos o ônibus da Glória, que
que nos levava a Florianópolis, ou íamos até Imbituba, que também, em ônibus da Glória, a gente seguia a viagem até Florianópolis. Era dolorido e era extenso o trecho. Dio Madonna! Havia um vagão de primeira classe com as poltronas cobertas de couro, e em todos os vagões de primeira e de segunda classe havia sanitários para todos os passageiros. Então esse tipo de conforto o trem nos oferecia. Esse trecho Tubarão-Criciúma, que era um ramal do trecho original, passou a ser o principal da ferrovia, porque tudo acontecia era nesse trecho aí. O maior volume de mercadorias, o maior volume de pessoas, tudo, o maior em tudo era o trecho Tubarão-Criciúma, Criciúma-Tubarão, que passou a ser o ramal ou o tronco principal da ferrovia. Ali de Tubarão partia o ramal para Lauro Miller, e ele atendia as localidades de Pinheiros, quilômetro 63, Guarda, Rio do Pouso, Pedrinhas, Braço do Norte, e não vamos confundir Braço do Norte cidade com a localidadezinha ali de Braço do Norte, Pedras Grandes, Pindotiba, Santa Clara, Orleans, Oratório e Lauro Miller. De Esplanada, aqui na Içara, partia o ramal de Uruçanga, atendendo as localidades de Morro da Fumaça, Estação Cocal, São Pedro, Uruçanga, Caeté e Rio Deserto. De Criciúma, Pinheirinho, partia o ramal de Siderópolis, que passava por Rio Maina, Beluno, Siderópolis, Rio Fiorita e Treviso. Hoje, dessas linhas todas, resta apenas a que leva a Treviso e a que leva a Uruçanga. As demais foram desativadas. Perdemos isso tudo depois de tanto tempo, e já não existe mais o trecho Criciúma-Araranguá, lamentavelmente desativado, assim como foram desativadas todas as demais estações. Aquela obra de arte a que eu me reportei sobre o canal Laranjeiras, ali em Laguna, aquela ponte, ela, numa das extremidades, a extremidade sul, a cabeceira sul, ela abria uma fração dela para que as embarcações pudessem atravessar de um lado para o outro. Isso era uma obra extremamente complicada, mas feita com muita galhardia durante toda a vigência, durante todo o período em que essa ponte serviu ao transporte ferroviário que havia naquela época. Inclusive a ilustração que está sendo exibida mostra a ponte aberta para que uma embarcação fizesse o trajeto, fizesse a travessia. Como vimos ao longo desse relato, a indústria carbonífera é mais nova, a indústria carbonífera criciumense é mais nova do que a ferrovia Dona Teresa Cristina. A Dona Teresa Cristina continua aí, a ferrovia Teresa Cristina, e o carvão mineral deixou de ser explorado no município ou no território do município de Criciúma. Em linhas gerais, esta é a história da ferrovia Dona Teresa Cristina, um dos alicerces da economia de Criciúma e de toda a nossa região. Eu agradeço a tua atenção e te convido para o próximo capítulo 18, que oportunamente estará no ar. Ok? Fica então, um abraço do meu tamanho.